Oi, pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA. E hoje nós vamos mostrar uma questão adaptada, 3 exemplos de questão adaptada, ok? A primeira, a questão original é uma questão de demanda espontânea, não é? Praticada a partir do 4º ano, 3º ano, que exige que a criança tenha leitura, interpretação, tenha essa troca de voz ativa para voz passiva e vice-versa, para responder uma pergunta de demanda espontânea. E aqui são 3 exemplos de adaptação que você pode utilizar com muita tranquilidade, não é? Então, questão original: qual a principal característica que difere os animais invertebrados dos vertebrados, né? A resposta é coluna vertebral, e uma criança neurotípica ou sem grandes atrasos de desenvolvimento vai responder sem muito problema, não é? Já a criança do espectro, que você precisa fazer essa adaptação, como a gente pode fazer? A primeira o exemplo aqui, adaptação 1, eu coloquei o que os animais vertebrados possuem. E aí, qual foi a primeira estratégia? Colocar essa pergunta de uma forma mais direta, não é? Então, ao invés de qual a principal característica, você substituir para a pergunta direta já é uma boa adaptação para esse tipo de aluno, porque ele vai responder de uma forma mais direta, não é? Então, por exemplo, uma sugestão seria colocar o que os animais vertebrados possuem, não é? De uma forma mais direta, e colocar 3 ou 4 opções. Então é fácil, é só pegar qualquer questão, colocar em opções que já viram a questão adaptada? Não. Aqui que vocês têm que ter cuidado, ver o nível do seu aluno, ver se ele consegue diferenciar dente de cabelo de coluna vertebral, ou, por exemplo, se é um aluno que já tem essa leitura maior, não é? Você pode, por exemplo, colocar a coluna vertebral, corrente sanguínea, enfim, ter o cuidado para, na hora dessas adaptações, serem opções que o aluno consiga diferenciar. Lembrando que o nosso objetivo nunca é fazer uma pegadinha, não é? É fazer a adaptação. E a adaptação é fazer com que o aluno consiga executar com tranquilidade e obter, enfim, a resposta correta, ok? Segunda sugestão de adaptação é o famoso complete, que eu utilizo muito, não apenas em ciências, mas em outras disciplinas também. E aqui um complete, você jogando as palavras-chave, não é isso? E tendo o cuidado de colocar no texto, na caixa de texto, as palavras-chave, não é? No caso aqui, é vertebrado, coluna vertebral e invertebrado, não é? E a criança, o aluno, enfim, que ele consiga ir na caixa de texto e consiga fazer esse complete. É uma opção de adaptação muito utilizada, e ciências vai ser uma disciplina que vai se beneficiar muito desse tipo de estratégia. E a terceira adaptação que eu coloquei aqui foi botar, por exemplo, um preencha a lacuna, não é? Desculpe que eu acabei colocando as lacunas, mas preenchendo essa lacuna para uma criança que já tem um nível de entendimento maior. E aí, no caso, ela já vai, de cara, saber que tem que completar com coluna vertebral, né? Isso, se isso foi trabalhado previamente, por exemplo, e aí por isso que eu gosto muito dos questionários, das revisões dos questionários antes do período de prova, para que a criança se acostume a responder questões, e dentro dos questionários pré-prova, você pode colocar, inclusive, questões parecidas com as que vão cair na avaliação, não apenas a questão da avaliação, obviamente, porque a gente não quer que o aluno seja um copista, a gente quer que ele realmente estude e realize uma prova. E da mesma forma que nós, por exemplo, quando nos preparamos para um concurso, nós revisamos questões com moldes que vão cair na prova,
que o mesmo seja feito para uma criança, um aluno do espectro, não é? Ele se beneficia muito, porque você vai estar treinando a habilidade dele executar a questão sozinho, o modelo de questão sozinho, então, por isso que essa parceria escola e família é fundamental para esse processo de inclusão. Espero que vocês tenham gostado das 3 opções de adaptação. Claro que dentro delas vocês também podem fazer outras opções. Mandem as perguntas. Isso aqui foi uma pergunta que me mandaram e eu já coloquei aqui. E essas adaptações eu faço diariamente. Então, vocês mandem lá no direct Adaptação na Prática TEA, que